Sejam todos bem-vindos nessa transmissão ao vivo. Obrigado pela sua participação aqui. São exatamente 20 horas e você é bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho, e nós vamos ter nossa reflexão, nosso culto aqui. Em breve nós estaremos transmitindo a partir da igreja. Então, possivelmente aí no meio deste mês, provavelmente dia 18 de julho, o terceiro sábado deste mês, nós já estaremos transmitindo a partir da igreja do Kennedy, e vamos fazer planos aqui também de transmissão a partir da igreja central de Osasco. Você é muito bem-vindo. E nós vamos para o texto bíblico do capítulo 7 do quarto evangelho. Eu convido você nesse momento a inclinar a sua cabeça, nós vamos orar e depois nós vamos ler o texto bíblico e fazer algumas considerações sobre ele. Feche os seus olhos, deixe sua Bíblia aberta no capítulo 7 do Evangelho de João e vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Rei, louvamos o nome do Senhor na noite desta quarta-feira e pedimos a iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender a Tua palavra. Estamos com a Bíblia aberta no capítulo 7 do Evangelho de João e queremos muito compreender tudo que está aqui, ou pelo menos boa parte do que está aqui, e muito mais do que termos um exercício cognitivo nesta noite, queremos ter um ato devocional. Queremos devotar o nosso coração ao Senhor e queremos nos entregar por completo, sem reservas, acreditando que o Senhor é o Cristo, que o teu Filho é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fica com cada amigo, com cada irmão aqui da Igreja Central de Osasco, com cada amigo, com cada irmão da Igreja do Kennedy, e que nós possamos crescer em graça todos os dias da nossa vida. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Capítulo 7 do Evangelho de João. Convido você aí para abrir. Enquanto você vai abrindo o seu texto, eu quero dar as boas-vindas aqui ao Rogério, que já comentou, a Lenildes, a Sirene, o Virte, a Eunice, para todas essas pessoas que já colocaram aqui o seu comentário. Se você quer colocar o seu pedido de oração também nos comentários, eu convido você a fazer isso com cautela, mas você pode colocar lá, não se exponha muito, mas está aí um canal para a gente poder se comunicar. E eu vou curtir, vou ler todos os comentários, e quando eu curtir, é sinal de que eu orei por você. Ok? Capítulo 7 do Evangelho de João. Vamos aqui a partir do verso 1. João, capítulo 7, a partir do versículo 1. Vamos lá então? Posso ler? Todo mundo aí já encontrou? Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas
e continuou na Galiléia. Vamos parar aqui pelo verso 9. O capítulo 7 é um capítulo bastante longo, tem 53 versículos, e nós vamos dividir em duas partes aqui o estudo do capítulo 7. Hoje aqui, provavelmente, nós iremos até o verso 24. Se tudo correr bem, nós iremos até o verso 24. E no sábado, nós vamos ler do 25 até o 53. Tá bom? Combinado assim? Então, não se espante muito, não se assuste com um texto muito longo. São esses aqui que a gente aprende mais coisas. Às vezes a gente está acostumado a ler a Bíblia assim, um versículo, dois. É claro que é melhor ler a Bíblia do que não ler, né? Melhor ler pouco do que não ler nada. No entanto, não se assuste com a quantidade de versículos aqui. Certamente eles trazem para a gente esclarecimento e muito mais do que conhecimento técnico. Nós precisamos adquirir esse relacionamento com Jesus. Aliás, o conhecimento técnico deve existir só com a função, só não, mas com a função de nos aproximar de Jesus, é óbvio, né? Claro, eu digo não só porque tem o nosso crescimento pessoal também, né? Mas assim, ele existe para que a gente se aproxime de Jesus e, consequentemente, a gente cresce intelectualmente. Então, não tenha como finalidade, como único fim, o crescimento intelectual. Entenda que nós precisamos nos aproximar de Jesus. Isso é muito importante. Tornarmos esse momento de estudos, né, um momento racional, num momento também de devoção, né? Então, o texto aqui diz que Jesus estava na Galileia e ele tinha ido para lá justamente porque os judeus da Judéia, né, eles procuravam matar Jesus. E foi realmente um período mais de refrigério mesmo ali na Galileia, se bem que ele também encontrou oposição, como nós vimos, dos judeus da sinagoga de Cafarnaum, né? Mas aqui na Judéia, especialmente em Jerusalém, Jesus encontrava muita oposição por parte dos príncipes judeus, dos líderes religiosos, né, dos fariseus, dos sacerdotes. E essa oposição aqui, não que Jesus tivesse medo dela, ou Jesus não tivesse calibre mental para enfrentá-la, não é nada disso. Jesus tinha muitos argumentos, Jesus tinha muitas evidências de quem ele de fato era, mas Jesus também precisava se apresentar diante de outras audiências, e Jesus trabalhou na Galileia durante um bom tempo. E aqui os irmãos de Jesus, filhos de José, mais velhos do que Jesus, se aproximaram dele e disseram assim: olha, vai lá para a Judéia. Se você quer ser conhecido do grande público, você precisa ganhar o favor dos grandes de Israel. E os intelectuais de Israel estão em Jerusalém. Então você precisa ir para lá e você precisa se apresentar diante deles. Essa é a conversa. E eles estavam indo para lá por conta da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma das 3 festas onde os judeus iam para Jerusalém. E assim, era uma festa praticamente que as famílias iam em peso. É por isso que os irmãos de Jesus tentam ali convidá-lo, quase que intimidá-lo a ir, porque era uma festa que as famílias iam juntas. E é bonito como João trabalha o texto, ele fala subir, né? Eles estão no norte de Israel, né? Geralmente nós, brasileiros, quando a gente fala assim, subir, a gente fala de subir quando a gente se refere ou para um lugar alto ou para o ponto cardeal norte, né? Subir para o norte. Quando a gente vai para o sul do nosso país, a gente fala que a gente está descendo para o sul, né? Geralmente é uma forma de se expressar. Em Israel, quando você se refere a ir para Jerusalém você sempre sobe, independente se você estiver mais ao norte. Você nunca desce, você sempre sobe para Jerusalém. E o João aqui, ele preserva essa ideia de subir, né? É porque o texto diz isso, né? No verso 8 fala assim: subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo.
É bonita essa tratativa com, com o entendimento aqui de Jerusalém, né? E essa forma como eles lidavam com Jerusalém é muito interessante, né? E a festa dos tabernáculos, como eu disse já, dei algumas informações, era uma das 3 festas que os judeus iam, e era uma festa muito alegre. Diferente da Páscoa, uma festa mais introspectiva, de meditação, eles tinham aqui passado já pelo Yom Kippur, pelo Dia do Perdão. Essa aqui era a última festa que eles tinham no ano. Era a festa de encerramento do ano, a última festa. E essa festa aqui era uma celebração mesmo, de gratidão a Deus pela proteção durante todo aquele ano. A festa dos tabernáculos, aliás, as festas em Israel, elas sempre tinham uma função didática. Elas sempre tinham uma função didática. O calendário festivo começava com a Páscoa e terminava com a festa dos tabernáculos. Não vou ter tempo de abordar isso daqui com detalhes, porque senão eu vou fugir. Mas quem sabe isso aqui é motivo para um estudo posterior e exclusivo das festas judaicas, né? Começava com a Páscoa e terminava com a festa dos tabernáculos. A Páscoa é a libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio. Eles saem de lá por Deus, o cordeiro é morto ali, né, é sacrificado o cordeiro, eles comem aquele cordeiro com ervas amargas, com pães asmos, sem fermento, e eles saem apressadamente do Egito rumo à terra que Deus havia prometido. Eles peregrinam ali, o povo de Israel peregrina pelo deserto durante 40 anos. Na verdade, o trajeto não era para durar tudo isso, questão de semanas eles já estariam na terra prometida, né? Questão de semanas ali, eles estariam. Alguns pensam que poucos meses ali eles já estariam já adentrando na terra prometida. Então não era para durar 40 anos ali. Mas é um capítulo à parte aqui que a gente precisa trabalhar e não, novamente repito, não vai dar para trabalhar agora. O povo de Israel começava as suas celebrações festivas e eu repito, essas festas tinham uma função didática, pedagógica, era para se ensinar o povo. Lições eram ensinadas com as festas. E começava-se com a Páscoa e terminava com tabernáculos. Interessante, libertação do povo de Israel, do povo de Deus, do Egito, e terminava com essa festa dos tabernáculos. Esta festa que é uma festa que lembra que eles, antes de entrarem na Terra Prometida, habitaram em tendas. Então, a festa dos tabernáculos era uma lembrança de que eles foram peregrinos no deserto, antes de entrarem na terra. Ou seja, a festa dos tabernáculos era uma lembrança de que a terra prometida estava próxima. Isso aqui é muito bonito porque isso aqui tem um simbolismo. Um simbolismo. Primeiro, Jesus vem e nos liberta do pecado. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é que provê essa libertação do Egito espiritual. E nós vamos caminhando pelo deserto dessa vida. Mas nós estamos habitando em tendas e logo, logo estaremos na terra prometida. Logo, logo estaremos na Nova Jerusalém. Logo, logo estaremos no céu. Então, isso aqui é muito bonito. Veja, esse recurso didático que Deus usa através das festas ajuda o crente em Deus, seja ele nos tempos de Israel, né, seja o crente de hoje, a se lembrar realmente de que Deus estava cuidando do povo. E a festa dos tabernáculos, ela ocorria no final do ano. Era uma festa onde eles levavam comida, eles levavam o produto da oliveira, eles levavam suco de uva, eles se deliciavam ali com comida e com bebida eles montavam
barracas feitas de ramos, feitas de plantas. E eles acampavam nas ruas, eles acampavam no pátio do templo, eles acampavam no pátio onde era permitido, né, se montar essas tendas, no teto das casas, porque as casas lá, diferente das casas daqui, elas tinham um teto reto e eles montavam suas barracas. Era um momento festivo onde o povo havia comunhão. Eu fico imaginando e eu queria poder de alguma maneira voltar no tempo para ver essa cena. Era muita gente, vinha gente de todo Israel, vinha gente de todo o mundo mediterrâneo ali, da região do Mediterrâneo, de todo mundo do conhecido Império Romano, gente do mundo inteiro praticamente, da dispersão judaica, ia para Jerusalém na festa dos tabernáculos. Era uma festa muito bonita. E eu vou dar alguns outros elementos aqui mais adiante. Porque você viu aqui que não vou falar hoje exatamente sobre isso daqui, porque quando a gente lê lá, quando Jesus fala sobre a água, se alguém tem sede, venha a mim e beba, eu vou explicar por que Jesus falou isso. Porque era parte da cerimônia de abertura e de cerimônia de finalização a questão da água. É uma coisa linda, linda assim de entender. Eu estou dando aqui um spoiler do que eu vou falar no sábado. Na festa, essa festa durava 7 dias, 8 dias na verdade ao todo, né? Ela tinha essa duração. E ela começava com essa questão da água e ela terminava também com essa questão da água. Então, não perca o sermão de sábado, que você vai ser ricamente abençoado aqui com essa compreensão. Mas vamos aqui ao texto. O texto que a gente acabou de ler aqui mostra que os irmãos de Jesus insistiram com ele para que ele fosse para a festa, para que ele subisse para Jerusalém. Eles estavam na Galiléia, ao norte. Né? Eles tinham que percorrer aí mais de 160 quilômetros de distância, ou aproximadamente isso daí. Eu preciso ser mais preciso, eu vou te dar um número certo sábado que vem, está me fugindo da cabeça o número exato aqui. Mas aproximadamente uns 160 quilômetros eles percorreriam aqui. Tá? Mas o povo ia com alegria, e eles iam em família. Eles se reuniam ali e iam juntos em família. E aí os irmãos de Jesus aqui dá a impressão, num primeiro momento, que eles estão querendo ajudar o irmão deles. Que eles estão querendo ajudar Jesus. Porque o texto diz assim, verso 3, dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Ora, parece razoável. Os irmãos queriam que Jesus se tornasse mais conhecido e que aqueles que vissem ele fazendo o que fazia acreditassem nele. Mas João não poupa os irmãos. João não esconde, não maqueia o relato. Olha o que João vai dizer a respeito dos irmãos. O verso 4 diz assim, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha, se os irmãos de Jesus não acreditavam nele. E não acreditavam que ele fazia o que fazia. Eu não sei te explicar. Possivelmente eles viram muita coisa que Jesus realizou, mas eles não acreditavam. E eu não estou inventando nada. Esse se, essa partícula condicional, evidencia a incredulidade dos irmãos de Jesus. E eu não estou inventando nada porque o verso seguinte afirma categoricamente que eles não acreditavam em Jesus. Olha só o verso 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E aí Jesus, vendo que os irmãos não acreditavam, ele já sabia que eles não acreditavam nele, disse o seguinte, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Subi vós,
outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Jesus ali fez uma, uma clara definição de que, de fato, ele não tinha nada a ver com os irmãos dele mesmo. Que os irmãos dele, por não crerem nele, não conseguiam enxergar quem de fato ele era. Né? E Jesus falou assim: o mundo me odeia. Né? O mundo não pode odiar vocês, mas a mim me odeia, porque eu e vocês não somos do mesmo time. Eu e você não estamos no mesmo reino. É por isso, Jesus faz uma clara distinção ali entre quem ele era e quem os irmãos eram. E aí, a partir do verso 10 aqui, o texto fala assim: mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Jesus pegou uma outra rota, um outro caminho, e não foi com a família. E Jesus fez isso de propósito, porque eles não compactuavam com quem ele era. Não é que Jesus ficou assim de birra, não é nada disso. Jesus quis realmente não tornar pública a sua ida para Jerusalém. Por que motivo? Porque o texto diz que em Jerusalém, na Galiléia, os judeus queriam matá-lo. Queriam encontrar ocasião, procuravam matá-lo. O texto diz lá no verso 1 isso. Então Jesus vai ocultamente. Verso 11. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Veja, as pessoas queriam saber onde estava Jesus. E Jesus foi secretamente para Jerusalém. Secretamente. E ele só vai aparecer no meio da festa. E ele vai aparecer numa condição de rabi, de mestre, ensinando. O que vai provocar aqui uma situação. Né? Jesus aqui vai ocultamente, ele não vai com a família, ele vai ocultamente para Jerusalém e o povo está ali perguntando por ele. Na verdade, aquela festa dos tabernáculos ali foi a pauta das conversas era Jesus. Gente do mundo inteiro tinha ouvido falar a respeito dele. Eu estou dizendo gente, judeus, né? Tinha ouvido falar assim, ó, tem alguém lá que está se dizendo Messias, ele está causando uma situação de oposição com os príncipes judaicos de Jerusalém. E muita gente foi para Jerusalém, para essa festa, para ver Jesus. Muitos foram para isso. E o verso 14 diz assim: corria já em meio à festa, ó, e Jesus subiu ao templo e ensinava. A festa estava no meio. A festa durava, como eu disse, 7 dias para o 8º dia, né, que terminava. Eram 7 dias integrais de festa. É isso que eu quero dizer. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Aqui eles estão perguntando, não é se Jesus não sabia ler e escrever, não é isso. É que Jesus não tinha estudado em escolas rabínicas. É isso. Jesus não tinha aprendido com os rabinos da época dele. Jesus aprendeu diretamente do seu pai. Na verdade, sua mãe Maria tem grande participação no ensino de Jesus. Mas os ensinos de Cristo, ele aprendeu do seu pai. Ele aprendeu diretamente de Deus. Maria foi um grande instrumento aqui. Mas Jesus não frequentou escolas humanas, no sentido de escolas rabínicas, para aprender sobre a religião, sobre as escrituras. E é por isso que eles perguntam e se maravilhavam: como ele sabe tanta coisa? Como ele sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu.
Jesus aqui, ele toma a origem dele. Ele apresenta a origem dele. Olha, eu não aprendi de mim mesmo, eu não estou inventando essas coisas. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ele está dizendo, quem me ensinou foi Deus. O próprio Deus, o Pai me ensinou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Ou seja, se vocês querem saber quem eu sou, procurem saber quem Deus é. Deus está ensinando a mesma coisa que eu estou ensinando. Logo, eu e ele somos o mesmo. Somos um. Jesus está aqui dizendo da sua relação com o Pai. E o verso 18 diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Jesus está dizendo: eu não procuro a minha própria glória. Eu não procuro o meu próprio reconhecimento, eu não estou procurando aplausos. Eu procuro fazer a vontade daquele que me enviou. E se vocês soubessem a vontade daquele que me enviou, vocês saberiam de onde eu vim. Vocês saberiam de onde eu bebi, de que fonte eu estou trazendo essas informações. Verso 19: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Aí Jesus toca direto na ferida, no ponto nevrálgico aqui. A questão de que eles estavam querendo matá-lo. E tinha gente ali, e Jesus realmente leu os corações de alguns que estavam ali. Jesus viu que alguns estavam ali porque, na verdade, a intenção deles era matá-lo. E ele fala assim: não vos deu Moisés a lei, contudo, dentre vós, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Veja, quando alguém não tem um argumento razoável, um argumento embasado, tende a usar esse tipo de argumentação, que em filosofia se chama argumento ad hominem. Eu não sei dizer se os judeus da época conheciam esse argumento por esse nome. Provavelmente não. Não conheciam, mas eles estão usando o que hoje nós chamamos de argumento ad hominem. Quando você não pode com as ideias de alguém, você combate este alguém. Entenderam? Quando você não pode com as ideias da pessoa, você combate a própria pessoa. Ou seja, Jesus está apresentando um argumento lógico, racional diante deles. Está dizendo assim: olha, se vocês soubessem quem de fato é Deus, vocês perceberiam que o que eu estou falando está de acordo com quem me enviou. É isso que Jesus está dizendo. E aí, Jesus fala assim: Jesus toca no ponto da revelação máxima. Jesus toca no ponto da Torá, da lei. Ele fala assim: não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Jesus toca num ponto sensível para os judeus. A Torá, a lei. E aí, eles, sem argumentação para refutar Jesus, as palavras de Jesus, eles querem atacar Jesus. E falam assim: tá com o diabo no corpo. Tem demônio esse daí mesmo. Só pode. Esse é o típico argumento de quem não tem argumentos, né? E ele fala: quem é que procura te matar? Veja, todo mundo sabia ali que queriam matar Jesus. Veladamente corria entre os judeus de Jerusalém que os líderes, os príncipes, queriam matar Jesus. Isso era evidente, isso era claro. Verso 21 diz assim: replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vós admirais. E de que feito que ele está falando? Da cura do paralítico, do homem enfermo há 38 anos, lá junto ao tanque de Betesda. Ele está falando desse evento.
Um único feito eu realizei aqui e vocês se admiram. É disso que ele está falando. E aí o verso 22 assim, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Aí você fala assim, mas por que ele está argumentando assim? Bem, você vai entender. Olha o argumento. Ele falou da lei, ele falou de Moisés. E aí ele vai falar da circuncisão. Aí ele fala assim, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, Moisés legislou a respeito disso, da circuncisão. Mas realmente o primeiro episódio que socorre é com Abraão. Né? É Abraão, lá no capítulo 17 de Gênesis, que ele recebe a circuncisão. Né? Deus diz para ele que ele deveria se circuncidar. Então, ele está usando esse argumento justamente para, de alguma maneira, mostrar a incoerência deles, dos judeus, aqui nesse momento. E ele fala assim, pelo motivo, verso 22, de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ou seja, Jesus está falando aqui para eles assim: vocês estão com dois pesos e duas medidas. Vocês circuncidam no sábado, porque a lei de Moisés diz para ser circuncidado no sábado, ao oitavo dia. Ou seja, se uma criança nasceu no sábado, ela vai ser circuncidada no sábado. Ao oitavo dia ela era circuncidada. E Jesus está dizendo assim: vocês circuncidam no sábado, ou seja, vocês fazem um trabalho cerimonial, mas também um trabalho braçal. É um trabalho. A circuncisão dá um certo trabalho de fazer. Vocês estão ali fazendo essa cerimônia. Tudo bem que é uma cerimônia religiosa e tal, mas eu curar uma pessoa, qual o problema? É isso que Jesus está argumentando. Jesus está indo pelo argumento lógico. Se eles seguissem a lei de Moisés, e de fato a lei de Moisés diz que a circuncisão tem que ser ao oitavo dia. Ao oitavo dia. E Jesus curou no sábado e estavam tentando matá-lo, havia uma incoerência. Jesus não descumpriu com a lei de Moisés, ele fez o bem no sábado. Assim como era correto também fazer a circuncisão, como observância da Torá, como observância da lei. Então, Jesus está usando de uma lógica aqui que eles ficaram perturbados e não encontraram saída. Não encontraram saída. E por isso usaram do argumento ad hominem. Esse argumento filosófico que, repito, provavelmente eles não sabiam que era isso, esse é o nome que se dava, essa nomenclatura. Desconheciam, até porque ad hominem é uma nomenclatura latina, né, do termo. Mas eles usam essa argumentação de atacar a pessoa quando eles não têm argumentos. Pois bem, são 20 horas e 33 minutos. A gente vai continuar esse estudo aqui e ele vai terminar de um jeito tão bonito. Se eu fosse você, eu não perderia o estudo de sábado. Sábado, 10h30. Fica aqui comigo. Assiste aqui o culto. Você vai ser abençoado por isso. Você pode ter certeza. Por que Jesus vai a essa festa? Festa dos Tabernáculos. Eu já dei alguma pista aqui para vocês. Mas eu convido você a estar sábado novamente comigo aqui. Por enquanto vai terminar assim, meio que... Pastor, você terminou meio sem conclusão. É de propósito. A conclusão vem sábado. Tá bom? A gente faz uma breve recapitulação no sábado e a gente conclui. Aí no sábado eu vou precisar de um pouco mais de tempo. Talvez eu vou chegar aí perto dos 40 minutos de vídeo. Mas você certamente vai ser muito abençoado. Feche seus olhos, mantenha seu coração aberto, sua mente aberta à influência do Espírito Santo. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Rei, nós elevamos a nossa voz e a nossa mente ao Senhor nesta noite de quarta-feira. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse gostinho de quero mais que ficou conosco aqui. Que sábado nós estejamos aqui novamente para estudarmos a tua palavra. E Senhor, que nós continuemos aqui
muito mais do que o desejo por conhecimento. Não é o conhecimento pelo conhecimento, mas é o conhecimento que nos aproxima do céu. Que seja assim na nossa vida. Nós queremos crer em Jesus de todo o nosso coração, crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus encarnado, e crendo, nós queremos ter vida no nome dEle. Por Jesus eu oro, por Jesus eu agradeço. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe sua audiência virtual aqui para nós. É motivo de bênção. Fiquem todos com Jesus. Beijo.